Oi gente, tudo bem? Eu sou a Savana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês como eu vou estudar cada matéria em 2026, como vai ser minha organização, simulados, redação, planejamento, tudo, quais cursinhos eu vou usar. Então a gente vai falar aqui realmente sobre todo o meu 2026 e eu acho que nada melhor do que a gente começar com como vai ser esse planejamento, né? Vocês já podem ver que algumas coisas mudaram aqui, isso tem muito a ver com o planejamento. E eu tô até com uma colinha aqui para contar tudo para vocês. Vou começar aqui com vocês pelo calendário de parede. Esse ano eu queria muito mudar um pouco o ambiente de estudos, como vai ser meu segundo ano estudando online aqui. Eu não queria que se tornasse um ambiente de, tipo, de energias negativas, de tristeza por estar aqui, por não ter dado certo novamente, mas que fosse um recomeço, que eu encontrasse, assim, aconchego nesse cantinho de estudos. Então eu pesquisei muito, eu planejei muito para fazer uma coisinha bem confortável. E aí eu escolhi esse calendário de parede, que ele é do Van Gogh, e eu gostei que ele é grande aqui, então eu pretendo colocar nele e vou gravar um vídeo organizando com vocês todas as minhas datas. Ai, data que sai discursiva, data que sai. Enfim, e aí aqui, começando pelo planejamento, eu queria que meu planejamento fosse bem visual, que fosse uma coisa simples e prática para eu conseguir reproduzir todos os dias ao longo desse ano. Então, eu comprei esse calendário de parede, ele é bem grande aqui os espaços, eu gostei muito disso, e eu pretendo colocar nele os simulados que eu vou fazer. Então, se tem simulado do cursinho, que esse ano eu vou ter alguns simulados presenciais aos sábados, eu vou colocar aqui o simulado, qual simulado vai ser, enfim. E também colocar a data de inscrição de prova, quando tiver uma revisão específica de um professor, uma revisão modular, enfim. Esse aqui vai ser um espaço de datas importantes que eu não posso perder. E aí, aqui no quadro branco, eu vou colocar os simulados que eu tenho na semana. Então, tem, além do simulado do cursinho, que é presencial e eu não posso faltar, eu vou colocar aqui, tipo, quero fazer o simulado X, que não é do cursinho, prova antiga X, FAMERP, ano 2024, enfim, esse tipo de coisa. Tenho que ler tantas páginas de tal livro, tenho que ver essa análise de obra. Coisas que não estão específicas para um dia, mas que eu preciso fazer naquela semana, corrigir tal simulado. Enfim, essas coisas. Enfim, e aí aqui no quadro de cortiça eu coloquei como que vai ser o planejamento de tudo para eu ter bem visível até se tornar natural, né? Tá assim, organizando meus planejamentos. Por último, em parte de organização, eu decidi colocar aqui as aulas que eu tenho no dia. Então, por exemplo, eu tive aula de geografia, de história, de matemática. Aí eu coloco aqui a aula, o assunto que foi, e para tarde do dia seguinte eu vim aqui falar, tive aula disso, disso, disso. Beleza, vamos fazer as listas. É esse assunto, é esse assunto, é esse assunto. Começar a fazer. Então, basicamente, de planejamento é isso. Esse ano eu vou conciliar algumas isoladas com um cursinho que abrange todas as matérias, mas que eu vou acompanhar só as matérias que eu não tenho isolada lá. Em geografia, eu vou fazer com a Thaís Formaggio. Eu já fiz com ela em 2024 e 2025. E ela é uma professora perfeita, eu adoro ela me dá muito senso crítico. Eu fiquei muito boa em geografia, eu sempre gostei de geografia, mas eu fiquei boa, sabe? Tipo, de saber o relevo paulista, de estar andando aí, viajando, falando, cara, isso é isso é aquilo, geopolítica, pegar gosto, gostar de acompanhar. E o curso de atualidades, ele também é muito aprofundado aqui em São Paulo, é algo que cobra bastante nas provas e a Thaís prepara a gente muito bem para isso. As listas, elas são bem pensadas e elas sempre têm uma resolução comentada. Fora que no final do ano a gente tem uma revisão geral, tanto em geografia como em atualidades. O cupom lá é Savana. Aí, em matemática, eu também vou seguir com a outra Thaís, a Thaís Ghisinelli, do Matemagicando. Eu também fiz matemática com ela em 2024 e 2025. E eu sou apaixonada pela didática da Thaís. Ela usa muitas cores na matemática. Eu sempre gostei de matemática também. Eu falando isso de todas as matérias, eu sempre gostei. Mas, assim, em específico, matemática, geografia, história e química, eu sempre gostei muito. Eu gosto muito da Thaís porque ela me fez lembrar o quão eu gostava de matemática. Eu fiquei com muito medo de matemática nesse processo do vestibular. E ela me tranquilizou, me acalmou. Eu vi que eu conseguia, tipo, depois de ver as aulas e fazer as listas, conseguia enxergar na prova aquelas técnicas que eu precisava usar,
os métodos que eu precisava fazer. Enfim, as listas, elas têm normalmente 20 exercícios, às vezes tem 40, dependendo da incidência do assunto, varia o número de exercícios na lista. Além disso, no curso do extensivo, eu vou fazer o extensivo off, que ele é de aulas gravadas. Do ano, a gente também tem a revisão lá com a Thaís. Além disso, preparando para as provas discursivas, a gente tem uma discursiva por semana ao longo do ano. Isso é muito bom para quem presta paulista e tem discursiva de matemática aqui em São Paulo. Química, eu vou estudar com a Babi Correia, eu estudei com ela ano passado. E assim, a Babi, ela é dona do meu coração, eu amo ela, eu amo o Dudes, eles são pessoas maravilhosas, muito iluminadas. E a Babi também, ela me fez melhorar muito em química. Eu já era boa em química, mas ela me fez aparar minhas lacunas e tornar a minha melhor matéria nos vestibulares e onde eu tenho mais confiança. As aulas também são longas, elas são aprofundadas, tem atendimento semanal das listas, resolvendo os exercícios que as pessoas tiveram mais dificuldade, e as listas são bem completas, normalmente tem 30, 33 exercícios, e os últimos 3 exercícios, ou mais ou menos, dependendo da incidência disso no vestibular, tem exercícios discursivos. E aí, no final do ano, a gente também tem as revisões de cada prova. Gente, eu esqueci de falar uma coisa. Em geografia, eu vou fazer o combo Geografia mais Atualidades. Aí, na Babi, eu vou fazer o extensivo Plus. Eu esqueci de falar que eu tenho um cupom lá, é Savana também. E no RICE de Física, eu vou fazer o combo extensivos, que é o extensivo Replay mais o extensivo Enem. Eu gostei muito de estudar com RICE ano passado. As aulas são longas, elas são bem aprofundadas, as listas são bem pensadas. Normalmente tem 16 exercícios e tem a resolução comentada também em PDF. No final do ano, a gente tem a revisão para as provas objetivas e discursivas. Vão lá no RICE também, a Savana 10. Eu vou deixar todos os cupons aqui para vocês na descrição. Enfim, e aí vamos lá para o cursinho geral que eu vou fazer. Eu fiz prova de bolsa lá para o Poliedro. Quem me acompanha das antigas sabe que eu já estudei lá, eu fiz a turma média online. E aí esse ano eu decidi fazer a turma do extensivo online. Eu quis continuar no online. Muita gente me perguntou isso, porque eu não escolhi o presencial. E eu acho que é uma questão muito pessoal isso, tipo, cada pessoa sabe o que é melhor no seu método de estudos. Então, eu rendo muito no online, eu consigo fazer render, eu tenho disciplina. Então, o presencial para mim, eu tenho que dormir menos, porque eu tenho que acordar mais cedo para me arrumar, tenho que pegar transporte. Fora custos de logística mesmo, de almoço, de transporte e de material impresso, porque é obrigatório comprar lá no presencial, e no online você pode usar digital, que foi a maneira que eu escolhi. Então, por isso eu escolhi o extensivo online. E eu não optei pela turma média, porque na turma média tinha umas aulas extras, só que essas aulas extras que eu teria, eu tenho isolada e eu vou estudar pelas minhas isoladas, que são os professores que eu me adaptei muito, que eu amo a didática deles. Então, eu quero continuar esse ano para os vestibulares, para parar essas lacunas que faltaram para eu passar. Enfim, aí lá no Poliedro, no extensivo online, eu vou fazer biologia, linguagens e humanas, exceto geografia. E aí, em redação, eu pretendo fazer minhas redações Unicamp lá no Poliedro e alguma outra redação eventual, como o FUVEST, e eu pretendo manter uma aula quinzenal lá no Redação e Dialogia que eu fiz ano passado, e eu gostei muito, eu adoro o professor de lá, ele me ajudou muito, ele elevou muito a minha criticidade também, sempre corrigia minhas redações de uma forma que a gente se deu muito bem, e ele me ajudou muito também lá no final do ano na prova da Unifesp, que eu tirei várias dúvidas de gramática com ele. Esse ano eu decidi fazer aula dada, aula estudada de novo. Esse para mim foi o melhor método para não ter matéria atrasada. Eu sempre fazia aqui eu colocava, num outro quadrinho branco que eu tenho que tá ali do lado, eu colocava a aula que eu tive e aí eu só podia riscar quando eu tinha feito já os exercícios. E esse ano vai ser a mesma coisa, só que no planner. Então eu vou colocar as aulas que eu tive no dia e no dia seguinte eu tenho que estar sentada fazendo os exercícios. Não tem escapatória. Tem que fazer. Na outra semana eu tenho que chegar com tudo feito. Então isso é uma regra primordial. Lá no Poliedro eu tenho 3 aulas de manhã, é o que eu pretendo fazer, ou até umas 4. Eu vou ver quantas aulas eu vou ter por semana, juntando todos os cursinhos, e vou montar um cronograma certinho. E aí eu conto com vocês. Conto pra vocês tudo que eu vou colocar nesse cronograma, a gente faz um tour e tudo mais. Eu só não vou mostrar isso nesse vídeo agora, porque eu ainda não tenho acesso aos horários que vão ser minhas aulas, quanto tempo vai demorar pra disponibilizar elas gravadas, enfim. Eu acho que lá pra segunda semana do cursinho eu vou conseguir montar um cronograma certinho. Por enquanto, eu já sei as minhas aulas isoladas, mas ainda preciso dessa parte que tá no cursinho geral.
para eu conseguir montar esse cronograma. Mas eu planejei para ver as aulas de manhã, eu acredito que vai ser umas 4 aulas pela manhã e de tarde fazer os exercícios dessas aulas. Eu escolhi esse método, né? Antes eu fazia assim, eu via as aulas e em seguida eu fazia os exercícios. E eu senti que as listas acabavam ficando um pouco fáceis para mim e a minha retenção não era tão boa, então às vezes eu esquecia as coisas muito rápido. E aí esse ano eu quero testar isso, de fazer as listas na tarde seguinte que eu vi as aulas. Então, assim, é um teste, e aí eu vou contando aqui pra vocês ao longo dos vlogs, talvez a gente faça uma atualização, né, no vídeo do cronograma. Enfim, se eu ver que não me adaptei, aí a gente recalcula a rota, eu acho que tá tudo bem mudar um pouco a estratégia ao longo do ano. Vamos para algumas matérias que eu decidi estudar de uma forma um pouquinho diferente. Então, em geral, aula de manhã, exercícios na tarde seguinte, aula dada igual aula estudada. Tem que fazer exercício de todas as matérias que você viu aula. Esse é meu lema. E aí, matemática, física e geografia são matérias que eu vou fazer todos os exercícios da lista. Foi uma meta que eu propus a mim mesma. Normalmente nas listas tem os recomendados, mas nessas 3 matérias eu quero fazer todos os exercícios que tiveram nas listas. Além disso, em geografia eu quero fazer as revisões modulares que tem lá no curso da Thaís. Então, sempre que acaba um módulo, tem uma revisão. Então, é um recapitulado, que a gente faz um resuminho sobre tudo que teve naquilo. E também tem uma lista com 7 a 10 questões discursivas. E aí, para fazer essas listas, assim que foi postado, seguir religiosamente o cronograma dos professores. Porque ano passado eu acabei não conseguindo completar todos esses módulos, e aí eu me arrependi, porque eu acho que teria me ajudado mais, sabe? Além disso, eu quero também fazer as discursivas semanais que tem lá no curso da Matemagicano, que são as dissertativas. Então, toda semana tem uma questão dissertativa de acordo com o nosso cronograma, do que tá rolando ali no momento. E em química também tem a mesma coisa. Então, tem lá a questão dissertativa para a gente fazer conforme o que está rolando no momento. Em química, a gente tem um cronograma que é das paulistas, das dissertativas, e um cronograma que é do sul. Então, tem tanto para a galera que é daqui do sudeste, quanto para a galera que é do sul, esse cronograma de dissertativas. E por último, em biologia, tem algo diferente que eu quero fazer. Eu fui planejando estratégias pensando em como eu fui em cada matéria nos vestibulares e o que eu poderia melhorar. Então, em biologia, eu percebi que faltou um pouco de profundidade em mim, que eu percebi só lá no final do ano, que eu acho que eu acabei não fazendo muitos exercícios discursivos ao longo do ano em biologia, eu acho que isso foi um erro. E esse ano eu não quero cometer esse erro, então eu quero fazer muitos exercícios discursivos de biologia desde o começo do ano, porque eles exigem um raciocínio, às vezes, um pouco mais aprofundado, exigem alguns conceitinhos que acabam se esvaindo ao longo do ano, que a gente até vê na aula, na lista, no momento, mas se não ficar em constante revisão, eu pelo menos acabei esquecendo. Então, eu pretendo esse ano fazer no fim de cada módulo. Então, tipo, a gente viu bioenergética inteira. Aí, no fim de bioenergética, quando o professor acabar o módulo, eu quero pegar e fazer todos os exercícios discursivos que teve daquele módulo no livro. Lá no livro do Poliedro, eu tenho alguns antigos do ano que eu fiz cursinho lá. Tem várias questões discursivas. Então, teve módulo que eu vi umas 12 questões discursivas, teve outros que tinham 26 questões discursivas. Tem muitas questões discursivas de biologia. E eu quero muito, no fim de cada módulo, fazer essas questões para chegar lá no final do ano e biologia não ser minha dificuldade. Porque chegou lá, faltando 3 semanas para a Unifesp, e eu estava louca com biologia. Estava com muito medo dessa prova de biologia. Enfim, e aí, além disso, para continuar esse aprofundamento de biologia, eu pretendo fazer o Anki de biologia esse ano. Provavelmente de geografia também, porque tem bastante coisa conteudista. E aí eu quero colocar lá todos os conceitos principais, meus erros no simulado, colocar também meus erros nessas dissertativas modulares, que eu falei para vocês no fim de cada capítulo. Então, assim, tornar um material muito especial para esse ano de discursivas, para esse ano chegar lá no fim do ano na prova dissertativa e não ter medo da prova. Enfim, eu acho que foi isso. Vou só conferir. Ah, outro ponto. Como são as minhas correções de lista? Basicamente, em matérias que são um pouco mais teóricas, assuntos um pouco mais teóricos, eu sempre tento entender cada alternativa. Então, quando eu tô fazendo, eu não foco só em saber a que eu acertei e a que eu errei. Tipo, se eu errei essa tal, vou prestar atenção só nela. Eu presto atenção em todas que eu tive alguma mínima dúvida. Então, um conceito, por que que essa daqui estava errada? Por que essa daqui não poderia ser? Enfim, tem que entender completamente todas as coisas. Não dá para sair da questão com dúvida. Então, para mim, isso é um ponto primordial.
não posso sair da questão com dúvida, então eu tenho que tirar todas as minhas dúvidas naquela questão. O que me ajuda muito nesse ponto é o ChatGPT. Então, às vezes eu mando foto da questão para ele, escrevo minha dúvida, falo, eu gosto muito de usar a função de voz, que eu falo exatamente como eu tô pensando, para ele entender meu raciocínio e sanar essas lacunas que eu fiquei na questão. Exercícios de exatas, a coisa é um pouquinho diferente. O que eu gosto de sempre ter por perto quando eu tô fazendo listas de exatas, que normalmente eu faço no tablet, é um caderno de rascunho. Eu tenho aqui, ou folha sulfite. Eu adoro ter folha sulfite por perto, porque às vezes eu fico lá me complicando, batendo a cabeça, batendo a cabeça. Eu falo, não, calma. Apago tudo da questão e recomeço. Eu falo, o que tá dando errado? Vamos fazer com calma, organizadamente. Aí, antes de apagar, eu olho, né, pra ver se não tem algum sinal, tento olhar assim, tipo, ver uma visão geral, o que tá acontecendo, por que não tá rolando. Mas quando realmente isso não dá certo, eu pego a folha de sulfite e falo, será que não é falta de organização? E vamos fazer. Isso aconteceu muito em química comigo, em equilíbrio químico, essas matérias assim de química com bastante conta, de molaridade, enfim. E aí, anotava também sempre as fórmulas, tentei decorar todas as fórmulas que os professores passavam, isso ajudava muito. E, enfim, ter sempre uma folha de rascunho por perto e tentar muito, não desistir na primeira vez que você não conseguiu. E aí, muitas vezes, eu olhava a alternativa que era certa, quando realmente não estava dando certo, e eu tentava, tipo, encontrar como seria aquela alternativa, porque é aquela alternativa, e tentar de novo. Às vezes não dá certo, realmente eu não sabia fazer, faltou uma ferramenta, uma fórmula que eu não sabia, não consegui ter o raciocínio que precisava desenvolver para aquela questão, mas na maioria das questões a gente ralando, ralando, ralando ali demora, mas no fim a gente consegue na maioria das vezes. Enfim, eu acho que de correção de lista de matérias é isso. Se eu esqueci alguma coisa, me falem que aí eu coloco aqui nos comentários ou na descrição. E aí agora vamos para os simulados, que é uma parte também muito importante na nossa revisão. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Nessas questões, quando a gente está corrigindo, quando principalmente é fundamento teórico, eu gosto muito de estar com as minhas fichas. Elas estão aqui, ó. Eu estou com uma nova pasta, tem outra agora, eu tenho duas para caber todas sem ficar aberta. E aí eu sempre voltava nas minhas fichas. Ah, eu fiquei em dúvida com, sei lá, conceito de coloide. Eu pegava minha ficha de coloide e voltava nela. E você pode fazer isso com o seu caderno, tipo, tá com seus cadernos por perto, se você usa tablet, deixar ali meio que fácil uma aba para você abrir, para não ter preguiça e voltar ali e ler esse conceito. Simulado. Você pretende fazer simulado esse ano 2 vezes por semana. Ano passado eu comecei fazendo 1 vez por semana. E aí, acho que quando a gente estava quase na metade do ano, eu comecei 2 e na revisão eu fazia 3 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana, enfim, eram muitos simulados. Esse ano eu coloquei para fazer o ano inteiro consistentemente, até a época de revisão, 2 simulados por semana. Então eu pretendo fazer um na segunda. Isso não é uma certeza, é só se segunda minha aula for até 1 da tarde. Enfim, aí eu pretendo fazer na segunda-feira um simulado à tarde, a aula de manhã fazer um simulado à tarde, e no sábado, que é meu simulado presencial no cursinho, eu pretendo fazer o amanhã nada, só fingir que eu tô assim no dia da prova e tudo mais. A não ser que eu esteja com matéria atrasada, que realmente eu preciso estudar naquela manhã, mas eu queria muito montar um cronograma que eu conseguisse tirar esse sábado de manhã livre para eu poder simular o dia da prova e chegar bem descansada no cursinho para fazer o simulado presencial, entregar o melhor de mim ali, fazer minhas revisões de manhã, que eu sempre faço no dia da prova. E aí, no domingo, eu pretendo acordar cedo, então acordar, corrigir a minha prova que tive no dia anterior, se possível, se não a minha prova da segunda, ou se tive matéria atrasada, se eu precisei atrasar umas matérias para corrigir. Eu acho que como eu vou fazer o simulado na segunda e outro no sábado, provavelmente eu vou ter que colocar algumas matérias para fazer no domingo de manhã e corrigir esse simulado aí do sábado ou do sábado passado, corrigir no domingo de manhã. Isso é um ponto que eu ainda preciso melhorar, mas eu acho que vai vir aí quando eu tiver o primeiro simulado, essa primeira experiência, né? De ver como que vai rolar mesmo, se a correção, tipo, se o simulado já vai estar disponível de manhãzinha no domingo, a correção dele, se eu já vou conseguir acessar, ou se eu vou ter que esperar mais dias e aí colocar para corrigir o simulado da semana passada na próxima semana. Enfim, aí eu conto pra vocês na hora do cronograma como vai ser isso. Mas, a priori, eu queria muito que no domingo de manhã, tipo, das 7 até o meio-dia, fosse correção de simulado. E aí, o resto do meu domingo livre pra eu descansar, pra eu ir correr, ir andar, passear, ver minha família. Enfim, essas coisas assim de lazer. E
eu pretendo fazer algumas bancas específicas e eu montei um cronograma de simulado aqui. Então, eu pretendo fazer simulados do Enem do SAS. É uma prova que eu gostei, que eu senti que ela simula muito bem o Enem, então eu pretendo priorizar ela para fazer os meus simulados. Coloquei vários simulados SAS ao longo do ano para fazer. E aí, Unifesp, também fazer prova antiga da FAMERP, da Santa Casa, do Einstein e da UERJ. Coloquei essas provas para fazer prova antiga delas. E agora vamos falar sobre como que é a correção das minhas provas. Gosto muito de corrigir as minhas provas com uma folha de sulfite do meu lado. Então, eu pego uma folha de sulfite, dobro no meio, e aí nela eu coloco o porquê eu acertei, o porquê eu errei, se teve algum conceito eu escrevo lá. Isso serve como um material de revisão. Você vai voltar num simulado, vai rever ele, e aí fica tudo sobre aquele simulado nessa folha de sulfite. Então, eu coloco tudo que vocês imaginarem. Questão que eu errei, eu só escrevo tipo assim, conceito X, é isso, isso e isso. Aí se eu fiquei em dúvida em outro conceito, é isso, isso e isso. Se tinha um raciocínio X para matemática, eu escrevo esse raciocínio X e tento refazer ali. Enfim. E aí, essa folha eu vou corrigindo assim. E aí, um ponto que eu acho muito importante é você estar com as suas fichas também nessa correção de simulado. Então, conceito tal, eu já vi. Isso é muito bom para quem já fez outros anos de cursinho. Então, eu, por exemplo, já tenho material do ano passado. Eu tenho anotação de todas as aulas, então eu consigo voltar nessa anotação. E aí, para quem ainda não tem essas anotações prontas, se é um assunto que você já viu, você pode voltar na sua anotação, que você já está com a anotação pronta. Mas se você ainda não tem esse material de consulta, eu acho que é válido você procurar um resumo na internet ou procurar no chat GPT, me faça um resumo disso focado na prova tal, tal, tal que eu vou prestar. Eu errei essa questão e eu preciso de um resumo de... Tananana. Mas revisar isso. Ter em mente, a não ser que a matéria realmente você não lembra ela, enfim. Por exemplo, trigonometria, eu não sabia praticamente nada. Então, quando eu vi a questão de trigonometria, eu não entendia nenhum resumo. Então, eu deixei essas questões, eu separei todas elas, e aí no final do ano, quando eu já tive trigonometria, eu voltei nelas e refazia e via os conceitos e tudo mais, porque eu não entendia nenhum resumo. Então, se é esse caso, talvez seja bom você guardar para o final do ano ou conversar com seu professor para entender o que é o melhor a ser feito. Eu, como já tô no terceiro ano de cursinho, então eu vou só pegar minha ficha, vou dar aquela relida, e aí depois disso vem um tópico muito bom, que é montar listas específicas dos erros. É uma coisa que eu fiz ano passado, eu senti que me ajudou muito a evoluir, e eu vou manter para esse ano. Então, errei uma questão de quinidários. Errei uma questão de quinidários. Então, eu vou montar eu vou montar uma lista com questões de quinidários. Então, eu priorizo as bancas que eu vou prestar para montar essas listas, mas esse ano, em exatas, eu queria colocar umas bancas mais difíceis. Então, eu queria colocar ITA, eu queria colocar o FRGS, eu queria colocar, qual é a outra? O EC, o S, não sei como fala, mas eu queria colocar umas bancas assim meio cabulosas, sabe? Para dar uma levada no nível, para não me assustar no dia da prova com nada. Então, vamos dar uma recapitulada. Correção do simulado. Vou estar com a minha folhinha sulfite, vou dobrar ela no meio, e aí lá eu vou escrever os conceitos, o conceito que eu errei, o conceito que eu fiquei em dúvida, enfim, algum mini resuminho se não ficou claro para mim, uma autoexplicação mesmo. E aí, depois eu vou montar as listas dos assuntos que eu tive, e enquanto eu tô corrigindo a questão, eu estou lá com minhas fichas, com as minhas anotações, e sempre volto para dar uma revisada geral no conceito, porque eu esqueço muita coisa, gente, então eu sempre tenho que estar em constante revisão, e eu acho que a hora do simulado, a hora da sua tarefa é uma hora perfeita para isso, e eu gostava muito de fazer assim. A minha revisão, ela é dentro da correção do simulado, nessas listas, então, errei um assunto de história, eu monto a lista desse assunto de história, e eu sempre colocava que eu precisava ter 80% de acerto nessas listas, então, fiz a lista, não acertei os 80%, aí eu tinha que montar uma nova lista com outras questões, com novas questões, até chegar nessa porcentagem para realmente sanar essa dificuldade no assunto. E esse ano eu quero fazer isso com um pouquinho mais de questões. Ano passado eu fazia com 10 questões, esse ano eu vou tentar subir um pouquinho e eu pretendo fazer também 2 dias depois da correção do simulado. Então, esperar dar uma espaçadinha nesse tempo para eu conseguir dar uma esquecida no que eu reli ali no dia para poder fazer essa lista de revisão e ter um aproveitamento melhor, uma sedimentação melhor desse conteúdo e me desafiar mais a fazer esses exercícios depois de ter revisado. O ponto que eu tenho nessa revisão do simulado
Vamos supor que eu tive 10 erros nesse simulado. Eu preciso ter feito esses 10 erros até o próximo simulado. Isso é um desafio muito grande, às vezes não dá. Eu consegui essa proeza algumas vezes, outras não, mas é importante que todos esses erros de simulado sejam revisados e sejam feitas listas. Pelo menos no meu método, né? Para mim, é muito importante que esses erros eles sejam revisados e feitos antes do próximo simulado. Não é sempre que dá, tem semana e o conteúdo vai avançando, vai ficando mais puxado, mas eu acho muito importante todos esses erros serem revisados e essas listas serem feitas para sanar essas lacunas e, tipo, dominar o assunto. E aí, basicamente, minha revisão vai ser os simulados, correção de simulado, essas listas pós-simulado e também essa revisão constante enquanto eu faço as tarefas e essas revisões modulares dos professores que sempre tem no cronograma do curso. Então, da formagem sempre tem, assim que a gente finaliza o módulo, tem a revisão lá de geomorfologia, de capitalismo. Aí a Babi também sempre faz revisões modulares, o RICE também e a matemática também. Então tá incluso aí essas revisões modulares. E lá no Poli eu lembro que os professores sempre no final do primeiro semestre davam listas de revisão do primeiro semestre. E fazer essa mesma coisa, corrigir, caçando cada detalhe que eu não sei e revisando o conceito, pegando a anotação, voltando e realmente, tipo, usando a lista até eu extrair o máximo de conhecimento que eu poderia ganhar dela. Ufa, terminei, eu acho que é isso. E aí, agora vamos para a redação, que é a parte final. Eu pretendo fazer uma redação por semana. Eu acho que é algo que se encaixa bem assim no meu cronograma, é algo que eu consigo cumprir. Então, eu vou intercalando essas redações entre Enem e VUNESP. E eu pretendo fazer aula de redação 2 vezes no mês para corrigir essas redações. Se possível, uma vez por semana, mas eu não sei se vai rolar. Então, a priori, eu deixo aqui como 2 vezes no mês. E eu vou fazer lá com redação e dialogia. Aí algumas redações eu vou tentar fazer pelo Poli, de Unicamp, enfim, lá também tem uns plantões, eu acho que eu vou marcar para quando eu precisar corrigir essas redações, ficar com dúvida. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, acho que faltou falar sobre algum ponto, pode me falar aqui. Mas aqui foi um resumo bem detalhado de como eu vou ajudar ao longo do ano. Eu falei todos os pontos abordados aqui nessas folhinhas, nesses memopads. Caso você tenha ficado em dúvida, pode comentar aqui no vídeo ou me chamar no Instagram, no TikTok, tudo é Savana Medicina. Enfim, beijo e um ótimo ano para vocês.